Bom dia, gente. Vamos lá? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na aula passada, então, a gente trabalhou os adjetivos e aí eu deixei algumas atividades para vocês de tarefa de casa para vocês me enviarem. E então, hoje eu vou deixar a correção aí para vocês façam a correção, tem o gabarito aí em anexo. E aí nós vamos trabalhar hoje mais duas classes gramaticais, artigo e numerais. Vamos começar pelos artigos, né? O que é um artigo? Artigo, então, é uma classe de palavras, ela é muito restrita, formada por poucas palavras, tá? Qual é a finalidade do uso dos artigos, né? Quando ele se refere a um substantivo, ele pode indicar se esse substantivo ele é definido ou indefinido, tá? Nós vamos definir o substantivo ou indefinir, trabalhar ele de forma específica ou de forma generalizada, ok? Eles também são fundamentais na indicação do gênero do substantivo, se é o substantivo masculino ou feminino. Quais são os artigos? Os artigos determinados ou definidos é o, a, os e as. Os artigos indefinidos, uns, uma e umas, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês numa frase com um artigo determinado. Se eu falo assim, encontrei a professora de português. Por que eu usei o artigo definido a? Porque eu estou especificando qual foi a professora que eu encontrei. É a professora de português, é aquele ser específico. Agora, se eu falo assim, encontrei uma professora, encontrei um professor. Pode ser um professor qualquer, professor de qualquer escola, um professor de qualquer disciplina. Então, não está determinando quem é o substantivo, tá? Por isso que é indeterminado, ok? Nós temos alguns os artigos, eles se fundem a algumas preposições, né? E eles dão origem a outras palavras, tá? Nós temos os artigos, as preposições, perdão, a, que vocês têm logo abaixo aí na apostila de vocês, na página 28, tá, gente? Nós temos as preposições a, de, em e por, que elas se fundem aos artigos, né, para formar novas palavras, tá? Então, é o seguinte, quais são? Com a preposição a mais o artigo o, nós temos ao. Com a preposição a mais o artigo os, nós temos aos. Com a preposição a mais o artigo a, nós temos a fusão deles que se torna a crase. Preposição a mais artigo a fica acraseado. Preposição a mais artigo as fica as craseado, ok? Agora vamos com a segunda preposição, que é a preposição de, que vocês têm na página 28. A preposição de, ela se funde com todos os artigos, tá? Então, de mais o fica do. Preposição de mais os fica dos. Preposição de mais a fica da. Preposição de mais o artigo as fica das. Agora nós vamos com a terceira preposição ali, que é em. A preposição em também se funde com todos os artigos para formar novas palavras. A preposição em mais o o fica no. Preposição em mais artigo os fica nos. Preposição em mais o artigo a fica na. Preposição em mais artigo as fica nas. E por último, nós temos a preposição por, tá? O por, o por nós temos por, preposição por mais o fica pelo. Preposição por mais os fica pelos. Preposição por mais a, mais artigo a, fica pela. Preposição por mais artigo as, fica pelas. Ok? Então, essas são as fusões dos artigos, né, com essas preposições a, de, em e por, que formam novas palavras. Ok? Essa é a parte dos artigos, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente é que os artigos são usados para quê?
com a finalidade de indicar se o substantivo está sendo definido ou indefinido de acordo com o contexto que está inserido. Artigos definidos o, a, os e as, e artigos indefinidos uns, uma e umas, ok? E aí, vocês vão fazer as atividades sobre os artigos, atividade da página 30, atividade 29, 30, 31, ok? Sobre os artigos. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os numerais que está aqui na página 31. O que são os numerais, então, gente? É uma classe variável, né? Ela se flexiona em gênero e número e serve para quantificar seres, pessoas, objetos ou para ordenar esses seres, né, em uma sequência, né? E daí ela subdivide-se em numeral cardinal, que é o que a gente fala, né? 1, 2, 3, 4, 5, 50, que vocês têm aqui na apostila. Os ordinais, primeiro, segundo, né? Vigésimo, trigésimo. Os multiplicativos, né? Dobro, quíntuplo, décuplo, duodécuplo, cêntuplo. E os fracionários, meio, metade, terço, quinto, vinteavos, tá? Então, os numerais, eles se dividem em 4, cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, ok? E aí, logo abaixo, vocês têm assim, os numerais cardinais também podem ser usados na construção de enunciados intencionalmente exagerados. Esse recurso expressivo denomina-se hipérbole. Meu filho, eu já te disse 1 milhão de vezes que não quero que você assista a esse programa. Diga a ela que mandei 5.000 beijos e votos de melhoras. Também nós temos algumas palavras, né, que às vezes a gente pode confundir como numerais, mas elas não são, tá? As palavras dupla, trio, quarteto, semestre, dúzia e século, ainda que exprimam ideia de uma quantidade fixa, não se inserem na classe de numerais, pois pertencem ao grupo dos substantivos com sentido coletivo, ok? Então, numeral é de boa, tá? Dos sopros numerais vão fazer a atividade 32, 33, 34 e a atividade de aprofundamento 35, ok? Então, as atividades hoje são da página 30, 31, 32, ok? Atividade 29, a atividade 35, ok? Para essas duas aulas de língua portuguesa de hoje. E se tiverem alguma dúvida, é só me chamar que eu estarei aqui à disposição de vocês. Leio com atenção os enunciados das questões, né? Se caso não entenderem, só me chamar que estou à disposição, ok? Gente, não deixem de fazer as atividades, né? Se tiverem qualquer dúvida, né? Os alunos sabem que sempre perguntam, que eu respondo, né? Que eu ajudo, que eu auxilio. Então, não deixem de fazer a tarefa porque não entenderam, tá bom? Até mais!